Capítulo 6. Da defesa do consumidor. Art. 263. Cabe ao poder público, com a participação da comunidade na forma da lei, promover a defesa do consumidor, mediante a adoção de política governamental própria. Segunda, pesquisa, informação e divulgação de dados de consumo, junto a fabricantes, fornecedores e consumidores. Terceira, atendimento, orientação, conciliação e encaminhamento do consumidor por meio de órgãos competentes, incluída a assistência jurídica, técnica e administrativa. Quarta, conscientização do consumidor, habilitando-o para o exercício de suas funções no processo econômico. V. Proteção contra a publicidade enganosa. Sexta, incentivo ao controle de qualidade de bens e serviços. Sétima, fiscalização de preços, pesos e medidas. Oitava, estímulo a ações de educação sanitária. Nona, esclarecimento ao consumidor acerca do preço máximo de venda de bens e serviços, quando tabelados ou sujeitos a controle. X. Proteção de direitos dos usuários de serviços públicos. Art. 264. O poder público adotará medidas necessárias à defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, em ação coordenada com órgãos e entidades que tenham estas atribuições, na forma da lei. Art. 265. O poder público, na forma da lei, adotará medidas para esclarecer o consumidor acerca dos impostos que incidam sobre bens e serviços. Segunda, assegurar que estabelecimentos comerciais apresentem seus produtos e serviços com preços e dados indispensáveis à decisão consciente do consumidor. Terceira, garantir os direitos assegurados nos contratos que regulam as relações de consumo, vedado qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor. Quarta, garantir o acesso do consumidor a informações sobre ele existentes em bancos de dados, cadastros, fichas, registros de dados pessoais e de consumo, vedada a utilização de quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito, quando consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos. Art. 266. O Sistema de Defesa do Consumidor, integrado por órgãos públicos das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito, habitação, segurança, educação e por entidades privadas de defesa do consumidor, terá atribuições e composição definidas em lei. Parágrafo único. O poder público adotará medidas de descentralização dos órgãos que tenham atribuições de defesa do consumidor. Capítulo 8. Do idoso. Art. 270. É dever da família, da sociedade e do poder público garantir o amparo a pessoas idosas e sua participação na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e o direito à vida, bem como colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo único. Entende-se por idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Parágrafo acrescido a pelo Emenda à Lei Orgânica 42 de 8 de julho de 2005. Art. 271. O poder público incentivará as entidades não governamentais, sem fins lucrativos, atuantes na política de amparo e bem-estar do idoso, devidamente registradas nos órgãos competentes, subvencionando-as com auxílio financeiro e apoio técnico, na forma da lei. Art. 272. O poder público assegurará a integração do idoso na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar, na forma da lei, especialmente quanto ao acesso a todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos, bem como a reserva de áreas em conjuntos habitacionais destinados à convivência e lazer. Segunda, a gratuidade do transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos, vedada a criação de qualquer tipo de dificuldade ou embaraço ao beneficiário, e a progressiva extensão desse direito às pessoas com idade entre 60 e 64 anos, na forma da lei, inciso alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 107 de 20 de dezembro de 2017. Terceira, a criação de núcleos de convivência para idosos. Quarta, ao atendimento e orientação jurídica no que se refere a seus direitos. V. A criação de centros destinados ao trabalho e experimentação laboral e programas de educação continuada, reciclagem e enriquecimento cultural. Sexta, a preferência no atendimento em órgãos e repartições públicas. Capítulo 9. Dos portadores de deficiência. Art. 273. É dever da família, da sociedade e do poder público assegurar a pessoas portadoras de deficiência a plena inserção na vida econômica e social e o total desenvolvimento de suas potencialidades. Art. 274.
O poder público garantirá o direito de acesso adequado a logradouros e edifícios de uso público pelas pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei, que disporá quanto a normas de construção, observada a legislação federal. 1 grau. As empresas de transporte coletivo garantirão a pessoas portadoras de deficiência facilidade para a utilização de seus veículos. 2 graus. O poder público reservará, em estacionamentos públicos, vagas para veículos adaptados para portadores de deficiência. Art. 275. O poder público disporá sobre linhas de crédito das entidades ou instituições financeiras, vinculadas ao Distrito Federal, destinadas a pessoas carentes e portadoras de deficiência para aquisição de equipamentos de uso pessoal que permitam correção, diminuição e superação de suas limitações. Capítulo X. Da mulher, do negro e das minorias, alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 16 de 30 de maio de 1997. Art. 276. É dever do poder público estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação, particularmente, contra a mulher, o negro e as minorias, por meio dos seguintes mecanismos, em artigo alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 16 de 30 de maio de 1997. E criação de delegacias especiais de atendimento à mulher vítima de violência e ao negro vítima de discriminação, inciso alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 16 de 30 de maio de 1997. Segunda, criação e manutenção de abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Terceira, criação e execução de programas que visem a coibição da violência e da discriminação sexual, racial, social ou econômica, inciso alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 16 de 30 de maio de 1997. Quarta, vedação da adoção de livro didático que dissemine qualquer forma de discriminação ou preconceito. Criação e execução de programas que visem assistir gestantes carentes, observado o disposto no artigo 123, parágrafo único. Sexta, incentivo e apoio às comemorações das datas importantes para a cultura negra. Inciso acrescido, pelo Emenda à Lei Orgânica 16 de 30 de maio de 1997. Sétima, a criação do Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio, para proceder à concertação entre interlocutores institucionais de relevância no tema, elaborar relatório de políticas públicas, formular adequado instrumento para acompanhar sua execução e instruir, com dados pertinentes, o debate de planos distritais a serem adotados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acrescido, pelo Emenda à Lei Orgânica 121 de 24 de agosto de 2021. Art. 277. As empresas e órgãos públicos situados no Distrito Federal que, comprovadamente, discriminarem a mulher nos procedimentos de seleção, contratação, promoção, aperfeiçoamento profissional e remuneração, bem como por seu estado civil, sofrerão sanções administrativas, na forma da lei. Parágrafo único. Aplicam-se as sanções referidas neste artigo a empresas e órgãos públicos que exijam documento médico para controle de gravidez ou fertilidade. Capítulo X. Do Meio Ambiente. Art. 278. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo único. Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Art. 279. O poder público, assegurada a participação da coletividade, zelará pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente, coordenando e tornando efetivas as ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos dos órgãos da administração direta e indireta, e deverá, em legislação correlata, Lei 6.269 de 29 de janeiro de 2019, planejar e desenvolver ações para a conservação, preservação, proteção, recuperação e fiscalização do meio ambiente. Segunda, promover o diagnóstico e zoneamento ambiental do território, definindo suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais para ocupação e uso dos espaços territoriais. Terceira, elaborar e implementar o plano de proteção ao meio ambiente, definindo áreas prioritárias de ação governamental. Quarta, estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para aferição e monitoramento dos níveis de poluição do solo, subsolo, do ar, das águas e acústica, entre outras. Sexta, exercer o controle e o combate da poluição ambiental. Sétima, estabelecer diretrizes específicas para a proteção de recursos minerais, no território do Distrito Federal.
Oitava, estabelecer padrões de qualidade ambiental a ser obedecidos em planos e projetos de ação, no meio ambiente natural e construído. Nona, implantar sistema de informações ambientais, comunicando sistematicamente à população dados relativos à qualidade ambiental, tais como níveis de poluição, causas de degradação ambiental, situações de risco de acidentes e presença de substâncias efetiva ou potencialmente danosas à saúde, inciso regulamentado, pelo a. Lei 6.269 de 29 de janeiro de 2019, regulamentado, pelo a. Decreto 44.087 de 30 de dezembro de 2022. X. Promover programas que assegurem progressivamente benefícios de saneamento à população urbana e rural, legislação correlata, Lei 1934 de 5 de maio de 1998. X. Implantar e operar sistema de monitoramento ambiental. 12. Licenciar e fiscalizar o desmatamento ou qualquer outra alteração da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, bem como a exploração de recursos minerais. 13. Promover medidas judiciais e administrativas necessárias para coibir danos ao meio ambiente, responsabilizados os servidores públicos pela mora ou falta de iniciativa. 14. Colaborar e participar de planos e ações de interesse ambiental em âmbito nacional, regional e local. 15. Condicionar a concessão de benefícios fiscais e creditícios a pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos cujas obrigações ambientais ainda estejam pendentes ao compromisso de quitação dessas obrigações. 16. Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áreas degradadas, com o objetivo de proteger especialmente encostas e recursos hídricos, bem como manter índices mínimos de cobertura vegetal original necessários à proteção da fauna nativa. 17. Avaliar e incentivar o desenvolvimento, produção e instalação de equipamentos, bem como a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental. 18. Conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente. 19. Garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância de atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental. 20. Avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, investigações, estudos e outras medidas necessárias. 21. Identificar, criar e administrar unidades de conservação e demais áreas de interesse ambiental, estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas, incluídos os respectivos planos de manejo. XXI. Promover a educação ambiental, objetivando a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. XI. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação ao meio ambiente, bem como adotar medidas preventivas ou corretivas e aplicar sanções administrativas pertinentes. Art. 280. As terras públicas, consideradas de interesse para a proteção ambiental, não poderão ser transferidas a particulares, a qualquer título. Art. 281. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção a ecossistemas. Art. 282. Cabe ao poder público estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, por meio de planos de gerenciamento, uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e subbacias hidrográficas, que deverão dar prioridade à solução de maior alcance ambiental, social e sanitário, além de respeitar a participação dos usuários. Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental do Distrito Federal a gestão do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Art. 283. O órgão ambiental do Distrito Federal deverá divulgar, a cada semestre, relatório de qualidade da água distribuída à população. Art. 284. Os recursos hídricos do Distrito Federal constituem patrimônio público. 1 grau. É dever do governo do Distrito Federal, do cidadão e da sociedade zelar pelo regime jurídico das águas, devendo o poder público disciplinar. E o uso racional dos recursos hídricos para toda a coletividade. Segunda, a proteção das águas contra ações ou eventos que comprometam a utilização atual e futura, bem como a integridade e renovação física, química e biológica do ciclo hidrológico. Terceira, seu controle, de modo a evitar ou minimizar os impactos danosos causados por eventos meteorológicos. Quarta, a utilização das águas para abastecimento público, piscicultura, pesca e turismo. V. A exploração racional dos depósitos naturais de água, águas subterrâneas e afluentes. 2 graus compete ao Distrito Federal para assegurar o disposto neste artigo. I. Instituir normas de gerência e monitoramento dos recursos hídricos no seu território. Segunda, adotar a bacia hidrográfica como base unitária de gerenciamento, considerado o ciclo hidrológico em todas as suas fases. Terceira,
cadastrar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de atividades de pesquisa ou exploração de recursos hídricos concedidas ou efetuadas pela União. 3 graus. A exploração de recursos hídricos no Distrito Federal não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural do seu território. Art. 285. Incumbe ao poder público estabelecer normas, padrões e parâmetros para prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão do solo em quaisquer de suas formas, bem como fixar as medidas necessárias a seu manejo ecológico, respeitada sua vocação quanto à capacidade de uso. Legislação correlata. Lei 1934 de 5 de maio de 1998. Art. 286. O Distrito Federal, de comum acordo com a União, zelará pelos recursos minerais de seu território, fiscalizando a exploração de jazidas e estimulando estudos e pesquisas de solos, geológicas e de tecnologia mineral. Art. 287. O poder público manterá permanente fiscalização e controle da emissão de gases e partículas poluidoras produzidas pelas fontes estacionárias e não estacionárias, obrigatório nessas atividades o uso de equipamentos antipoluentes. Art. 288. O poder público estimulará a eficiência energética e a conservação de energia, incluída a utilização de fontes alternativas não poluidoras. Art. 289. Cabe ao poder público, na forma da lei, exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, ao qual se dará publicidade, ficando à disposição do público por no mínimo 30 dias antes da audiência pública obrigatória. 1 grau. Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação condicionada à apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, para fins de licenciamento. 2 graus. Quando da aprovação pelo poder público de projeto de parcelamento do solo, o respectivo licenciamento constará do ato administrativo de aprovação, com as limitações administrativas, caso existam. 3 graus. O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar, cujos membros deverão ser cadastrados no órgão ambiental do Distrito Federal. 4 graus. A execução das atividades referidas no caput dependerá de prévio licenciamento pelo órgão ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigidas por lei. 5 graus. Poderá ser exigido estudo de impacto ambiental e respectivo relatório em empreendimento ou atividades já instaladas, a qualquer tempo, na hipótese de realização de auditoria ambiental. 6. Na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos com área igual ou inferior a 60 hectares, ou com área igual ou inferior a 100 hectares no caso de projetos urbanísticos de habitação de interesse social com pequeno potencial de impacto ambiental, e de parcelamento do solo com finalidade rural com área igual ou inferior a 200 hectares cuja fração mínima corresponda à definida nos planos diretores, o órgão ambiental pode substituir a exigência de apresentação de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no primeiro pela avaliação de impacto ambiental definida em lei específica ou pelo licenciamento ambiental simplificado, referentes, entre outros fatores, às restrições ambientais, a capacidade de abastecimento de água, as alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final de águas pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de audiência pública. Alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 71 de 19 de dezembro de 2013. 7. Para fins de licenciamento ambiental de projetos de parcelamento do solo em imóveis rurais de propriedade da administração pública direta ou indireta, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de ocupações consolidadas em consonância com as definições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDO, o órgão ambiental substituirá a exigência de apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental prevista no primeiro pelo Relatório de Controle Ambiental, RCA, e pelo Plano de Controle Ambiental, PCA. Parágrafo acrescido, pelo Emenda à Lei Orgânica 75 de 23 de abril de 2014. 8. Para fins de licenciamento ambiental de projetos de assentamento de reforma agrária de propriedade da administração pública direta ou indireta com área igual ou inferior a 600 hectares, cuja fração mínima corresponda à definida nos planos diretores, e com o objetivo de regularizar a situação fundiária de ocupações em consonância com as definições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, o órgão ambiental substituirá a exigência de apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental pelo Relatório de Controle Ambiental, RCA e pelo Plano de Controle Ambiental, PCA o termo de compromisso ambiental definido em resolução do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal. Acrescido, pelo Emenda à Lei Orgânica 127 de 11 de maio de 2022. Art. 290. O poder público estabelecerá, na forma da lei complementar, tributação das atividades que utilizem recursos ambientais e impliquem significativa degradação ambiental. Art. 291.
Os projetos com significativo potencial poluidor, após a realização do estudo de impacto ambiental e da audiência pública, serão submetidos à apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal. Art. 292. As pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, que exerçam atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, temporárias ou permanentes, são responsáveis, direta ou indiretamente, pela coleta, acondicionamento, tratamento, esgotamento e destinação final dos resíduos produzidos. Parágrafo único. O poder público promoverá o controle e avaliação de irregularidades que agridam ao meio ambiente e, na forma da lei, exigirá a adoção das medidas corretivas necessárias e aplicará as penalidades cabíveis aos responsáveis. Art. 293. O processamento, controle e destinação de resíduos rurais e urbanos obedecerão a normas previstas na legislação local de proteção ambiental, sem prejuízo dos demais dispositivos legais incidentes. 1 grau. O poder público implementará política setorial com vistas à coleta seletiva, transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. 2 graus. É vedado, no território do Distrito Federal, lançar esgotos hospitalares, industriais, residenciais e de outras fontes, diretamente em cursos ou corpos d'água, sem prévio tratamento. 3 graus. Cabe ao poder público regulamentar a permissão para o uso dos recursos naturais como via de esgotamento dos dejetos citados no 2 graus, após conveniente tratamento, controle e avaliação dos teores poluentes. Art. 294. É vedada a implantação de aterros sanitários próximos a rios, lagos, lagoas e demais fontes de recursos hídricos, respeitado o afastamento mínimo definido, em cada caso específico, pelo órgão ambiental do Distrito Federal. Art. 295. As unidades de conservação, os parques, as praças, o conjunto urbanístico de Brasília, objeto de tombamento e patrimônio cultural da humanidade, bem como os demais bens imóveis de valor cultural, são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei. 1 grau. Cabe ao poder público estabelecer e implantar controle da poluição visual no Distrito Federal, de modo a assegurar a preservação da estética dos ambientes. 2 graus. Na criação pelo poder público de unidades de conservação, serão alocados recursos financeiros, estabelecidos prazos para regularização fundiária, demarcação, planeamento e implantação da estrutura de fiscalização. 3 graus. Nas unidades de conservação do Distrito Federal, criadas com a finalidade de preservar a integridade de exemplares dos ecossistemas que possuam características naturais peculiares ou abriguem exemplares raros da biota regional, é vedada qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que degrade ou altere as características naturais. Art. 296. Cabe ao poder público proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis e raras, vedadas as práticas cruéis contra animais, a pesca predatória, a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Distrito Federal. Art. 297. Os proprietários ou concessionários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a conservar o ambiente de suas propriedades ou lotes rurais, ou a recuperá-lo, preferencialmente com espécies nativas. Art. 298. As coberturas vegetais nativas existentes no Distrito Federal não poderão ter suas áreas reduzidas, salvo nos casos previstos em lei. Artigo regulamentado pelo Lei 2192 de 30 de dezembro de 1998. Art. 299. O Distrito Federal adotará políticas de estímulo ao reflorestamento ecológico em áreas degradadas, a fim de proteger encostas e recursos hídricos e de manter os índices mínimos de cobertura vegetal. 1 grau. Será estimulado o reflorestamento econômico integrado, com essências diversificadas, em áreas ecologicamente adequadas. 2 graus. O poder público promoverá e estimulará a ampla e permanente arborização de logradouros públicos. Art. 300. A prática do carvejamento visando a produção de carvão vegetal para fins industriais é proibida no território do Distrito Federal. Art. 301. São áreas de preservação permanente. Lagos e lagoas. Segunda, nascentes, remanescentes de matas ciliares ou de galerias, mananciais de bacias hidrográficas e faixas marginais de proteção de águas superficiais, conforme definidas pelo órgão ambiental do Distrito Federal. Terceira, áreas que abriguem exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, vulneráveis, raros ou menos conhecidos, bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução. Quarta, áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. Aquelas assim declaradas em lei. Art. 302. São espaços territoriais especialmente protegidos, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, de modo a preservar seus atributos essenciais.
as coberturas florestais nativas. Segunda, as unidades de conservação já existentes. Terceira, aquelas assim declaradas em lei. Art. 303. O poder público criará sistema permanente de proteção, na forma da lei, que desenvolva ações permanentes de proteção, recuperação e fiscalização do meio ambiente, primordialmente para preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético contido em seu território, incluídas a manutenção e ampliação de bancos de germoplasma e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Parágrafo único. É garantida a participação do Sistema Único de Saúde nas ações de preservação do meio ambiente, nos termos do artigo 207-X. Art. 304. Compete ao poder público promover a conscientização da sociedade para a preservação do meio ambiente, conservação de energia e sadia qualidade de vida. Legislação correlata. Lei 1934 de 5 de maio de 1998. Parágrafo único. O bioma cerrado, sua flora e fauna, bem como as relações ecológicas existentes e formas de conservação, preservação, manejo, ocupação e exploração, deverão receber atenção especial do poder público. Art. 305. O Distrito Federal deverá manter mapa atualizado que indique as unidades de conservação e demais áreas de proteção ambiental de seu território. Art. 306. Cabe ao poder público garantir à população o acesso sistemático a informações referentes a níveis de poluição e causas da degradação ambiental de qualquer natureza e origem. Art. 307. Compete ao poder público instituir órgãos próprios para estudar, planejar e controlar a utilização racional do meio ambiente, bem como daquelas tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, contempladas também as práticas populares e empíricas, utilizadas secularmente. Parágrafo único. Com a finalidade de assegurar a prática e o efetivo controle das ações que objetivem a proteção do meio ambiente, o Distrito Federal deverá manter Subprocuradoria especializada em tutela ambiental, defesa de interesses difusos e do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, integrante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Segunda, delegacias policiais especializadas e unidades de policiamento ambiental integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, incumbidas da prevenção, da repressão e da apuração dos ilícitos ambientais, sem prejuízo das ações dos demais órgãos de fiscalização especializados. Inciso alterado, pelo Emenda à Lei Orgânica 104 de 11 de dezembro de 2017. Art. 308. O poder público regulamentará, controlará e fiscalizará a produção, estocagem, manejo, transporte, comercialização, consumo, uso, disposição final, pesquisa e experimentação de substâncias nocivas à saúde, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Legislação correlata. Lei 1934 de 5 de maio de 1998. Parágrafo único. São vedadas no território do Distrito Federal, observada a legislação federal. A instalação de indústrias químicas de agrotóxicos, seus componentes e afins. Segunda, a fabricação, comercialização e utilização de substâncias que emanem o composto clorofluorcarbono, a CFC. Art. 309. Ao poder público incumbe, na forma da lei, implantar unidades técnicas preventivas, curativas e emergenciais, para atendimento a pessoas e instalações afetadas por emanações tóxicas ou quaisquer outras causas nocivas à população e ao meio ambiente. Art. 310. O poder público disporá de laboratórios para análises físico-químico-biológicas, bem como incentivará e facilitará a participação da sociedade civil na apresentação de amostras de substâncias suspeitas de potencial poluidor, cuja análise terá resultados públicos. Art. 311. As normas de preservação ambiental quanto à poluição sonora, fixando níveis máximos de emissão de sons e ruídos, de acordo com o local e a duração da fonte, serão estabelecidas na forma da lei, observada a legislação federal pertinente.